Olá, tudo bem com você? Bom, hoje falaremos em análise SWOT o que seria priorização de ações, né? Então, quando a gente pensa na priorização de ações em análise SWOT, nada mais é do que quando você observa os fatores que você precisa resolver, sejam eles internos ou fatores que você precisa se defender caso sejam externos, e que você precisa ter uma prioridade. O que vai impactar mais e o que vai impactar menos, levando em consideração o cliente, ok? Então vamos lá. Com a construção da matriz SWOT, pode-se desenvolver planos e priorizar as atividades que precisam ter foco para atingir os objetivos do cliente. As ações necessárias para atender as expectativas da empresa podem ser organizadas para que as demandas mais importantes tenham prioridade. Bom, veja bem, quando a gente começa a falar sobre essa questão da priorização das atitudes, das ações, focando com o objetivo no cliente, lembre-se que, por exemplo, supondo que você tem um ponto fraco que seria a questão de novos clientes, ok? E que você esteja com uma ameaça, que seria uma nova empresa que está na mesma região que você, certo? O que você precisa fazer? Qual vai ser a sua prioridade? Aumentar o ênfase, melhorar o seu marketing, entender o porquê que, apesar do seu produto ser excelente, você tem dificuldades em novos clientes. Entendendo isso, criar ações focadas justamente para resolver isso, certo? Isso é priorizar as atitudes, né? Priorizar as ações. Lembrando que que seria isso, né, nesse sentido do priorizar? É esquecer as outras coisas que precisam ser feitas? Não. É você colocar numa sequência as coisas que precisam ser feitas e sim observar o andar, porque às vezes aquilo que é uma prioridade agora, daqui a algumas horas já não é mais prioridade, certo? E isso, o que acontece? É sinônimo que vai ter uma outra coisa que vai ser tão prioridade. Então, por isso que eu falo, a lista de priorização das ações não significa que as outras ações você vai esquecer, não. Pelo contrário, você apenas vai organizar para ver o que traz mais impacto, né? O que traz mais, como eu posso dizer, atingem mais os objetivos do cliente do que necessariamente ações que vão atender às expectativas da empresa. Então, por exemplo, quando a gente pensa em objetivos do cliente, se a minha empresa tem um ponto fraco, o atendimento, o saque, né, o atendimento ao cliente, o que eu vou fazer? Qual é a minha prioridade? É cuidar desse saque, cuidar desse cliente, fazer com que essa empresa ela tenha realmente, não é nem condições, né? Mas que ela tenha informações relevantes através do saque, né? Informações relevantes sobre o produto que é fornecido, sobre a metodologia que é aplicada, sobre o tipo de trabalho que o cliente gostaria de receber, certo? Qual o tipo de serviço que ele tem necessidade. São coisas que, através do saque, você consegue obter essas informações. Ou seja, se você tem um problema no saque, ele vai ser a prioridade, porque ele vai ser aí, no caso, o, a visão, o cliente vai enxergar isso, né? Uma vez que o saque é o contato da empresa, né? Que o cliente geralmente entra em contato e acaba falando com a empresa, simboliza a empresa, né? E aí a gente entra naquele dilema, né? Pintar um escritório ou arrumar o saque? O que é a minha prioridade? Então percebam que quando a gente fala de prioridade, a gente fala de ações necessárias que a gente utiliza para atingir o foco do cliente, ok?
A gente tem que ter foco para atingir os objetivos do cliente, certo? Eu sei que uma parede pintada nova no meu escritório vai fazer menos efeito do que eu ter um saque organizado. É coisas que o cliente não vê, certo? Ainda em análise SWOT, a gente vai entender o seguinte: promoção e promoção de parcerias. O que seria essa promoção de parcerias, né? Como que funciona? Outra vantagem de empresas que utilizam a ferramenta é a possibilidade de identificar fraquezas em seu portfólio, promover parcerias para suprir tal lacuna, como por exemplo, empresas que mapeiam a necessidade de oferecer serviços complementares aos seus clientes ou aumentar a abrangência de atuação, podem recorrer a parceiros comerciais para isso. Ó, um exemplo disso, novamente, eu trago aqui as companhias aéreas, né? O que que acontece? Quando você fala de promoção de parcerias, como que funciona? Muitas vezes você tem ali um serviço, você vende um serviço, só que para complementar esse serviço você precisa ter um outro serviço. Então, por exemplo, o que é muito comum com as companhias aéreas? Eles se utilizam da própria marca, vendem passagens às pessoas, só que quando você compra essa passagem, tá lá operado por uma empresa estrangeira. Então, por exemplo, a Gol ela pode te vender uma passagem para Portugal, certo? Mas os aviões dela não tem autonomia para chegar a Portugal. Qual é a empresa que vai fazer esse voo, né? Vai ser operado por qual empresa? Então vai lá, vamos supor que seja a TAP. A TAP é uma empresa parceira da Gol e as duas têm essa parceria. Então a Gol ela se utiliza da marca dela para vender passagens internacionais, porém quem vai operacionalizar esses voos será a TAP, que é a empresa lá de Portugal. Então, quando a gente começa a falar sobre parcerias, é sempre no intuito de você identificar, né, a sua fraqueza e de você montar um portfólio diferente para promover, para suprir essa lacuna. Então, uma outra opção, quando a gente fala de promoção de parcerias, né, é o seguinte: quando você observa que existe algum produto e atrelado a ele tem um outro produto junto de uma outra empresa. Então, por exemplo, essas promoções de supermercado, muitas vezes, né? Você compra lá um produto de limpeza e junto com o produto tá um paninho de microfibra da Scott-Brite, certo? Por que que estão ali fornecendo? Estão fazendo aquilo por quê? Né? É para fazer um push de vendas? Tá, mas qual é o intuito disso, né? Por quê? Porque provavelmente eles entenderam que esse tipo de promoção seria interessante ser feita, entenderam que ter uma parceria nesse sentido seria interessante, onde a pessoa compra o produto de limpeza e ganha um paninho de microfibra, certo? Só que esse ganhar não é bem ganhar, né? Uma margem daquele produto que foi vendido, do produto principal, é direcionado para a empresa do paninho, né? Assim sendo, quando a gente observa isso, a gente começa a entender que foi feito um mapeamento na necessidade do cliente. Então eles entendem que essa promoção daria certo em análise SWOT, justamente porque o cliente que compra aquele produto de limpeza precisa de um produto específico, precisa de um pano específico para fazer a limpeza de uma superfície, vamos, dos vidros. Então aquele produto que está atrelado junto àquele produto de limpeza vai fazer aí a junção dos dois, né? Por exemplo, quando você observa aquelas propagandas onde eles mostram a parceria, né, da máquina de lavar com sabão em pó,
né? A promoção, a parceria, ela é vista, certo? Então, existe essa promoção, né? Existe essa questão onde um agrega valor ao outro. Ué, usa sabão em pó quem usa máquina de lavar, digamos assim. Usa máquina de lavar, mas precisa usar sabão em pó. Então, quando uma fala bem da outra, você acaba gerando valor, né? Você acaba trazendo em aspectos de marketing uma coisa muito interessante que você cria uma sinergia entre as duas marcas, né? Onde você traz visibilidade para as duas e as duas se complementam. Isso também é válido quando a gente fala de promoção de parcerias. Por exemplo, produtos alimentícios, né? É, vamos lá. No McDonald's eles trabalham somente com a linha FEMSA, que é Coca-Cola. Já no Bob's eles trabalham somente com Ambev, que é Pepsi, Guaraná Antártica, entre outros, ok? Entendendo isso, o que acontece? Existe uma parceria onde eles entenderam que os clientes deles buscavam o quê? Uma bebida. Então, quais bebidas eles poderiam oferecer? A partir disso, você percebe que no McDonald's você tem o suco, no Burger King você tem o quê? O chá. Observem que são duas empresas do mesmo segmento, mas fazendo parceria com duas empresas que também são do segmento de bebidas. O que cada uma ganha com isso? Tá? Primeiro, vai ter essa questão do marketing, né? Porque você vai ter ali a parceria das duas, então toda vez que você olhar um refrigerante da Ambev, você lembra automaticamente de um sanduíche do Burger King e da mesma coisa com o McDonald's e a Coca, certo? Moral da história. Isso tudo não foi de graça, né? Aí se a gente começar a observar, o McDonald's está há muito mais tempo no Brasil do que o Burger King. O Burger King ele chegou em meados de 2011, 2012, que ele começou a vir para o Brasil. Entendendo isso, como eu posso dizer para vocês? Foi feita uma análise SWOT, então entendeu que talvez um ponto fraco do McDonald's seria que ele não forneceria, que ele não tinha a bebida principal que os brasileiros gostam, né? Quando se trata de refrigerante, que é o Guaraná Antártica, ok? Do mesmo jeito que eles também perceberam a necessidade de trabalhar uma marca diferente daquelas que já eram fornecidas pela concorrente. Então é muito interessante quando você faz essa análise e você observa que essa promoção de parcerias ela é uma coisa que beneficia os dois lados e principalmente o cliente. Por quê? Porque o cliente ele acaba tendo oferta sobre qual tipo de produto e onde ele vai utilizar, onde ele vai consumir. Então, essas empresas é super normal elas mapearem essa necessidade, né? Quais são as necessidades que o cliente tem para oferecer esses serviços complementares, né? Então, por exemplo, se você vai num mercado de alto padrão, nesse mercado de alto padrão costuma-se ter manobristas, ou seja, você para o seu carro na porta do mercado, ele vai lá, pega seu carro e guarda para você. E na hora que você sai com seu carrinho de compras, ele pega seu carro e ainda te ajuda a guardar as compras. Então entendam que a necessidade do cliente, né, ela é mapeada muitas vezes, certo? Através da análise SWOT, porque eles observam que eles conseguem fazer, por exemplo, uma parceria com estacionamento nesse mercado, certo? Então, nessa parceria, obviamente, o estacionamento ele acaba ganhando uma porcentagem, enfim, né, que o mercado acaba pagando para ele, mas em contrapartida, esse estacionamento com manobrista ele se torna aos olhos do supermercado, né, para o cliente um conforto. Então, os clientes percebem a qualidade, os clientes percebem essa questão do conforto que é proporcionado se eles vão naquela loja justamente porque eles não precisam manobrar o carro, certo? Entendendo isso, é normal que a gente perceba essa abrangência, né,
que podem ocorrer com parceiros comerciais. Então, só deixando bem clara essa questão da promoção de parcerias, né? Veja bem, você pode tanto que mapear a necessidade de você oferecer um serviço complementar àquele que você já oferece, mas você também pode mapear a abrangência da atuação. Isso significa o quê? Por exemplo, se eu tenho público que está a 10 quilômetros da minha loja, certo? Vale a pena eu abrir uma loja naquela região, 10 quilômetros para frente da minha loja atual, ou vale a pena eu investir na logística de entrega, ou seja, colocar mais motoboys, enfim, mais oportunidades de fazer a entrega a 10 quilômetros da minha loja. Certo? É isso que você vai pensar. Por quê? Porque o nicho, o público você já tem. O que você precisa pensar a partir desse momento é qual serviço você vai oferecer. Se você vai colocar uma loja mais perto ou um galpão onde vai atender logisticamente, ou seja, você não vai atender clientes lá, mas a partir do momento que existe uma solicitação, vai sair um motoboy daquele ponto logístico justamente para atender essas pessoas, essa demanda. Então é isso. Então, quando a gente pensa em promoção de parcerias, nada mais é do que a gente entender que primeiro você vai entender qual é a fraqueza, qual é a lacuna que tem no seu negócio que você não atende e o porquê que você não atende. O fato de ter uma lacuna no negócio não significa que você precisa realmente preenchê-la, porque se não faz sentido para o seu negócio preencher essa lacuna, não há necessidade de se preocupar com ela em si. Apenas monitorar para ver o crescimento dessa lacuna, certo? Porque muitas vezes a lacuna é muito pequena. Então, no custo, não compensa você investir nela naquele momento, certo? Então você vai monitorando essa lacuna e conforme essa lacuna ela vai aumentando, aí você verifica o investimento que você precisa fazer. Foi que nem eu falei. Porque eu tenho a 10 quilômetros de distância da minha loja, eu tenho um público enorme que vem comprar. Por que não? Ou que quer que faça a entrega lá. Então o que eu faço? Eu vou aumentar minha área de atuação, ou seja, eu vou começar a fazer a entrega a 10 quilômetros da minha loja, ou eu vou abrir uma outra loja a 10 quilômetros da loja principal, certo? E, obviamente, após fazer esse mapeamento, esse levantamento de necessidades dos serviços, do produto, do que eu posso oferecer complementarmente ao meu produto, né? Eu vou entender se eu qual investimento mais adequado vai ser, né? Aumentar a abrangência de atendimento com o aumento aí de entregadores, né? Ou aumentar essa abrangência com uma outra loja do mesmo segmento mais próximo ao meu consumidor final, certo? Análise das estratégias realizadas. Veja bem, quando a gente começa a falar da análise das estratégias que foram realizadas, nada mais é do que aquele momento que você para e pensa, né? O que eu fiz até agora? Certo? A análise das estratégias realizadas, ela é muito interessante porque através daquilo que você já fez, você começa a ter indicadores para entender quais procedimentos e quais atitudes você deve tomar, certo? E isso é muito importante porque vai trazendo no contexto da sua empresa um histórico. E através desse histórico você consegue predeterminar algumas ações, por exemplo, sazonais. Então vamos lá. Academias de ginástica. Academias de ginástica em São Paulo,
no final do ano ali, no período que compreende entre 23 até ali o dia, ali por volta do dia 2 3 de fevereiro, de janeiro, é um período que realmente é mais vazio. Por quê? Porque é um período que as pessoas vão viajar, é um período que as pessoas aproveitam realmente, que é um período de festas para se alimentar de uma maneira desregrada, né? Comparado à dieta que fazem durante todo o ano. É, você observando que naquele período você não tem um volume de clientes que justifique manter a sua academia aberta, o que você faz? Você vai deixar fechado esse período justamente para que você tenha o quê? Uma redução no custo, né? E essa redução faz com que você ganhe no final das contas. Afinal de contas, uma academia onde você não vai ter um volume de pessoas utilizando e o volume que vier é muito pequeno, não justifica você deixar ela aberta, uma vez que o seu gasto vai ser maior do que a sua receita, ok? Imaginando isso, essa é a estratégia, supondo que toda vez que o aluno vá, ele precisa pagar, enfim, tá? Então, a partir dessas análises das estratégias realizadas, você consegue perceber o que faz sentido durante o ano, sazonalmente. Você começa a perceber quando você faz essas análises econômicos, principalmente. Então, por exemplo, naquele ano nós tivemos uma economia mais forte, então, consequentemente, eu vendi mais, certo? Mas em tal ano a economia não foi tão boa, mas ainda assim eu vendi quase a mesma coisa que quando a economia estava boa. Então, o que eu preciso fazer para melhorar esse indicador, né? Porque está estagnado, certo? Então, a análise das estratégias ela vai trabalhar exatamente isso. Aquilo que já foi realizado, né? A análise das estratégias realizadas é aquilo que já foi realizado, né? E serve como um ambiente para você meditar, né? Porque às vezes você vai fazer algumas estratégias que podem dar errado, tá? Mas o bom é que quando você faz a análise dessas estratégias realizadas, você consegue perceber o que realmente faz sentido, ou o que realmente fez sentido, ou o que já não faz mais sentido para a empresa. Além de apontar para soluções futuras, a matriz SWOT permite que os gestores avaliem as estratégias em andamento. Com isso, é possível verificar quais delas devem ser replicadas, ajustadas e até mesmo desconsideradas do planejamento da empresa. É aquela história. Se eu sei que prego não está vendendo mais, se eu sei que prego é algo que as pessoas não utilizam mais, qual sentido faz eu ter um investimento em atendimento para pessoas focadas em prego? Nenhum, porque não se fabrica mais, não se utiliza mais, certo? A análise SWOT ela vai permitir que você avalie essas estratégias, né? Vai permitir que você avalie o que você deve considerar ou desconsiderar no planejamento da empresa, né? O que precisa ser replicado, aumentar. Por exemplo, uma queima de estoque fora de época, certo? Então vamos supor que a queima de estoque vai ser feita no mês de novembro, logo após o dia 20, que é onde pagam-se a primeira parcela do 13º, certo? E por quê não em dezembro? Porque em dezembro, geralmente, as pessoas recebem a segunda parcela do 13º como? Já com os descontos. Então recebem menos. Então eu entendo que economicamente o poder de compra do meu cliente é menor. Porém, em novembro, esse poder de compra é um poder de compra maior. Se eu fizer uma mega queima de estoque em novembro, consequentemente, não estou falando de Black Friday, tá? Não estou falando de Black Friday. Eu estou falando de queima de estoque, tá? É uma empresa que teve essa visão e quer queimar estoque. O que vai acontecer? Consequentemente, as pessoas vão acabar comprando, né? Final de ano, quer uma geladeira nova, quer uma TV nova, enfim.
que é algum eletrodoméstico novo e com a promoção, né, um produto bem queima de estoque, a pessoa acaba aderindo e comprando, certo? Isso vai fazer com que essa empresa, nesse período, tenha um volume altíssimo de vendas, certo? E dessa forma ela consegue perceber se ela deve replicar, ou seja, no ano que vem fazer, ou ajustar. Então, por exemplo, eu, ao invés de eu colocar todas as minhas geladeiras a um preço de banana, eu vou colocar esse modelo em específico a um preço super acessível, certo? E dessa forma eu consigo vender mais desse produto e conseguir, obviamente, um desconto maior com o meu fornecedor, certo? E dentro disso, e assim, por mais que você reduza a sua margem de lucro no produto, quando você precisa fazer uma promoção nesse sentido, você acaba recuperando isso no volume de produtos vendidos, né? Então, por exemplo, se num período normal eu preciso vender 2 fogões para, vamos lá, preciso vender 2 fogões aí para conquistar aí um valor de lucro interessante. Vamos supor que de um desses fogões 30% do valor dele seria meu lucro. Quando eu faço uma promoção dessa, o meu lucro líquido ali, eu posso reduzir ele, vamos lá, para 15%. Então, o que vai impactar num alto desconto para o cliente. E o que vai impulsionar. Então, assim, se antes eu vendia 2 fogões para ter o meu lucro, eu vou ter que vender pelo menos 6 fogões para ter o mesmo lucro. Eu aumento o fluxo, né? Mas ao mesmo tempo que eu aumento o fluxo de pessoas, né, dentro da loja, eu entendo que esse fluxo é muito pertinente, uma vez que a pessoa, quando ela encontra uma promoção, ela não compra só aquele produto, ela acaba comprando outros produtos. Então, por exemplo, eu posso utilizar um objeto para chamar a atenção do cliente, para ele vir à loja com o intuito de comprar aquele cliente de comprar aquele produto porque está na promoção, e em contrapartida, por exemplo, todo fogão precisa do quê? De panela. Colocar um jogo de panela ali, certo? Uma estratégia para que a pessoa veja e compre também, certo? Então, quando a gente pensa nesse planejamento, né, nessa questão dessa análise das estratégias realizadas, é justamente para que você consiga realmente entender, né, o que você deve fazer, como deve fazer e se faz sentido fazer, tá? Porque foi que nem eu falei, tem estratégias que dão super certo, vale a pena ser replicadas? Você precisa ver, porque às vezes é aquela estratégia que você fez que deu certo porque você estava, o país, a situação macro estava em uma situação. E hoje, estando em outra, já não faz sentido utilizar aquela mesma estratégia. Do mesmo jeito que tem estratégias que dão super certo você replicar. Black Friday é uma estratégia que as pessoas replicam todos os anos. Né? Por quê? Porque ela tem resultados positivos. Já existem, por exemplo, alguns anos atrás você tinha grandes líderes do varejo que eles criavam como se fossem lojas de promoção de um dia, né? Então eles faziam Casas Bahia Mega Store, eles pegavam a AMB e enchiam lá dentro da AMB com produtos e serviços e atrações. E isso chegou uma hora que já não acabava tendo mais espaço, as pessoas começaram a deixar de ir, né? Porque todos começaram a fornecer, oferecer esse tipo de serviço, né? E no final das contas percebeu-se que através da análise SWOT essa estratégia realizada já não fazia mais sentido naquele momento, né? Já não fazia mais sentido para as pessoas, certo? Então é isso. Então, quando a gente faz a análise das estratégias realizadas, é justamente para a gente entender o que precisa ser ajustado, o que precisa ser desconsiderado do planejamento, o que precisa ser reaplicado, né?
o que não é possível mais ser realizado, mas não significa que você desconsiderou, só que não é mais possível, né? Por outros fatores, mas que ainda assim, em algum momento possa ser possível, é esse tipo de. Vamos aos exercícios. Neste momento, com as suas palavras, você vai responder para mim quais são os principais, quais as principais vantagens da matriz SWOT, ok? Você nesse momento irá pausar o vídeo e responder com suas palavras. Só para refrescar um pouco a memória, então, quando a gente pensa em vantagens da matriz SWOT, quais são essas vantagens, né? Posição estratégica, melhora dos serviços e produtos, insights para solucionar problemas, oportunidade para novos produtos, tomada de decisão estratégica, priorização de ações, promoção de parcerias, análise das estratégias realizadas. Ok? Então, nesse momento, podem começar a fazer o exercício e colocar aí quais são as principais vantagens da matriz SWOT. Então, vamos lá. Quais as principais vantagens da matriz SWOT? Tá? Posição estratégica, a melhora dos produtos e serviços, insights para solucionar problemas, oportunidade para novos produtos, tomada de decisão estratégica, priorização das ações e promoção de parcerias e análise das estratégias realizadas. Então, quando a gente observa, né, essas respostas, fica claro que a análise SWOT ela vai trazer o quê? A posição estratégica, né? Ela vai te trazer um posicionamento, o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo que é o cliente, certo? Ela vai melhorar os serviços e os produtos, né? Por quê? Porque ela começa a trazer a visão do cliente sobre a sua empresa e, consequentemente, você começa a perceber o que você pode melhorar, certo? Bem como você tem a oportunidade de verificar o que a concorrência faz, que faz com que aquele produto seja que faz com que ele seja uma escolha diante ao seu, tá? Você tem com isso insights, ideias, né, para solucionar esses problemas. Então você pode desde criar um serviço adicional ao seu produto, você pode criar uma ideia para você aumentar suas vendas, enfim. E aí você tem a oportunidade para novos produtos, porque a partir do momento que você entende sua posição estratégica, você tem a melhora do seu produto ou serviço, você tem aí, como posso dizer, insights, ideias para solucionar esses problemas, né? Ou seja, esses problemas estando menores, esses problemas reduzidos, você acaba tendo oportunidade para novos produtos, né? Então você acaba identificando que existe mercado para um produto novo, certo? E aí nisso você tem a tomada de decisão estratégica, ou seja, após você fazer toda a análise da posição estratégica, você melhorar o serviço, você ter ideia para resolver os problemas, a oportunidade para gerar novos produtos, você vai tomar as decisões estratégicas. Ou seja, o que são essas decisões estratégicas? O que vai fazer sentido perante o cliente? Então, o que é interessante, né? Depois você vai fazer a priorização de ações, né? O que eu vou fazer primeiro? Eu estou com diversos problemas na empresa, por onde eu começo? Eu vou resolver por onde? Obviamente, aquilo que vai trazer foco para o cliente, né? E depois, subsequente, você vai resolver as outras coisas. Promoção de parcerias. Por que essa promoção de parcerias? Porque após que você fez todas essas análises, você percebe
que o que vai agregar valor no seu produto a oferta de algum serviço associado a ele, certo? E dentro dessa promoção de parcerias, você vai ter o que depois? A análise das estratégias realizadas. Então, depois de que você fez todo esse ciclo, né? Posição estratégica, melhora do produto, insights, oportunidades para novos produtos, tomada de decisão estratégica, priorização das ações, promoção, aí você vai analisar tudo que já foi feito. E aí você começa o quê? Ter parâmetros para identificar se as ações que você executou, elas fazem sentido, elas não fazem sentido, elas foram sazonais, então, ou seja, somente naquele período fez sentido, né? O perfil do consumidor mudou, por esse motivo não faz mais sentido aquela ação, ou o perfil do consumidor mudou e essa ação ela ainda é uma ação que a gente pode dizer que é uma ação atemporal, né? Ela não envelhece, ela continua sendo incrível. Por exemplo, ah, os caminhões da Coca-Cola. Todos os anos, né, em algum lugar aparecem esses caminhões e é uma coisa atemporal, certo? É uma estratégia de marketing atemporal, tá? Então, entendo que assim, quando a gente pensa na análise SWOT, é uma junção de todos esses fatores, principalmente para mensurar resultados das ações que vocês já realizaram, ok? Para que serve a análise FOFA? FOFA. Para que serve? Vamos lá. A análise SWOT serve para tirar as ideias do papel, certo? Mas professor, o senhor está falando fofa? Vamos, gente, novamente. FOFA, o FOFA ou análise SWOT são a mesma coisa. A diferença é que a análise SWOT é a abreviação de palavras em inglês. Já o FOFA nada mais é do que a abreviação da palavra em português. Então, força, oportunidade, fraqueza e ameaça, ok? Esse método ajuda qualquer tipo de projeto a planejar sua implementação com mais segurança e traçar estratégias com mais chance de sucesso. Entenda que quando você utiliza a análise SWOT, ela vai trazer para você uma confiança maior na execução dos projetos, uma vez que, como é um planejamento estudado e que você traz análises mercadológicas coerentes, você acaba tendo que mais assertividade nas ações que você vai tomar, certo? Então, independente do tipo de projeto que você for utilizar, que você for desenvolver, quando você faz análise SWOT, você consegue planejar a implementação dele com mais segurança, você consegue traçar mais objetivos que tenham mais chances de sucesso, né? Então, por exemplo, se eu pego e faço análise SWOT de uma determinada região para que eu possa fazer a abertura da minha padaria, eu já vou entender quais produtos que que eu preciso ter na minha padaria que serão um sucesso, digamos assim, né? Que terá uma grande saída, que eu vou ter aí uma grande repercussão em vendas, certo? E em cima disso, eu preciso entender quais estratégias além eu consigo criar para encantar o meu cliente, né? Para trazer essa questão, esse objetivo final mais coerente, certo? A análise costuma ser usada por empresas que estão entrando no mercado, lançando novos projetos ou entrando em novos mercados. Então, a análise SWOT ela acaba sendo utilizada na questão dos projetos, né, de novos projetos. Então, por exemplo, se, por exemplo, qual é o nome da empresa? Fugiu o nome.
Então, a Axê Medicamentos, né? A Axê, ela é uma empresa que ela possui toda uma gama de medicamentos tradicionais para doenças, mas também possui linhas de dermocosméticos, linhas de, enfim. Então, quando eles fazem a análise SWOT de um produto novo, o que eles levam em consideração? Qual é o tipo de produto, né? Por exemplo, na área dermatológica. Na área dermatológica, eles precisam entender qual é o tipo de pele que o brasileiro tem, tá? Isso eles, enfim, já sabem, tal, que é o que? É uma pele mista oleosa. Então, entendendo isso, eles precisam o quê? Criar um produto ou fazer com que esse produto tenha aí um foco nesse tipo de pele, que é a pele mista oleosa, certo? E dessa forma eles conseguem lançar, né, novos projetos, eles conseguem entrar em novos mercados. Então, por exemplo, é, eles começam o mercado de fotoproteção, que é protetor solar, dermatológico, é uma é um, como eu posso dizer, para a pele mista e oleosa, os melhores protetores que as pessoas utilizam é o Werlicium da La Roche e o Rock Minnesol, ok? Porque são produtos que têm um toque seco, então você passa no seu rosto, além dele manter seu rosto sequinho durante o dia, ele não é pegajoso. Entendendo isso, a Axê, ela cria, né, ela tentou criar, ela pode tentar criar um produto similar, que tenha essa mesma consistência, digamos assim, que seja toque seco, que não fique pegajoso na pele da pessoa, que seja um produto não comelogênico, ou seja, que ele não provoca acne, é, que ele tem um FPS, que é o fator de proteção mais elevado. Então, quando a gente começa a olhar essa análise, fazer uma análise SWOT, você pode fazer análise realmente do produto, de um projeto, para você entender o que esse projeto precisa ter para você poder desenvolver, certo? E para entrar, inclusive, em novos mercados, porque o mercado de pele oleosa, que é dominado por La Roche e Rock, que Rock é das Johnsons, a Axê, ela entrar nesse mercado é muito, como posso dizer, o produto tem que ser muito bom, né? Uma vez que você tem produtos aí que já são consolidados no mercado, certo? E isso a gente tem que entender que pode ser utilizado também para a nossa vida pessoal. Por exemplo, eu passei na faculdade de medicina em. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Lá na Universidade Federal da Paraíba, vou fazer medicina na Universidade Federal da Paraíba, certo? O que eu vou observar? Quais são a minha estratégia, né? Bom, a minha força eu não pagar, não vou precisar pagar faculdade, então isso vai ser minha força. O que seria minha fraqueza? Eu moro em São Paulo, eu vou precisar o quê? Desempenhar um dinheiro para que eu consiga morar lá, certo? É, qual a minha oportunidade? Morando lá, eu vou estar mais próximo da faculdade, inclusive eu posso até, nesse ínterim, arrumar um emprego, digamos assim, e conciliar junto com a faculdade, para me ajudar a me manter, né? Eu tenho essa oportunidade. E qual é a ameaça? Bom, é uma faculdade federal, né? Uma faculdade pública federal. Pode, devido aos históricos das faculdades públicas federais terem muitas paralisações, muitas greves, pode ser que eu não consiga me formar em 4 anos em medicina, que eu vou precisar de mais um ano, justamente por conta dessas paralisações, né? Por conta dessa, às vezes até falta de manutenção nos prédios, então isso pode ocorrer e você não conseguir ter uma formação adequada ou não conseguir executar determinada matéria porque você precisa de um determinado laboratório e esse laboratório, a universidade nesse momento está em manutenção, não tem como arrumar. Então, assim, a má ameaça seria os recursos financeiros limitados dessa universidade, onde você não vai ter
aí todo o respaldo que você precisa para ter uma formação de qualidade, tá? Ah, está dizendo que é ruim? Não, eu estou dizendo que é uma suposição isso, tá certo? Então, então, a análise SWOT ela deve e pode ser utilizada no seu planejamento, no planejamento seu de desenvolvimento pessoal. Entenda o seguinte, que a análise SWOT ela não é limitada somente à utilização da empresa. Você pode utilizar para a sua vida, traçando aí, entendendo quais são as ameaças, quais são os seus pontos fortes, quais são suas fraquezas, certo? Quais são suas oportunidades. Independente do tipo de projeto em que seja aplicada a análise SWOT, sempre ajuda a tomar as decisões mais acertadas. Por que sempre mais acertadas? Porque são decisões estudadas, são decisões embasadas em relatórios, em métodos, né? Afinal, essa atividade ela traz todas as informações necessárias para formular estratégias com mais segurança ou, dependendo dos resultados, constatar até a inviabilidade do projeto. Então, como ela é muito completa e didática, é muito claro e é muito rápido a sua análise em dizer se aquele projeto é viável ou não, independente do tipo de projeto. É muito claro também que você pode utilizar tanto num projeto ou num projeto pequeno, um projeto grande, uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. É muito claro, tá? E sempre com o objetivo de trazer decisões embasadas, fundamentadas em estudos de mercado, de comportamento do consumidor, estudos de necessidades do cliente, tá? Ao olhar para o ambiente interno, você conhece a fundo o seu negócio. Você identifica fatores positivos que podem ser reforçados e indicam o que está no caminho certo. Por outro lado, as fraquezas apontam o que você precisa melhorar ou controlar para que o projeto dê certo. Então, quando nós olhamos para o ambiente interno da empresa, o que acontece? É onde a gente enxerga o quão o nosso trabalho vem sendo valioso, o quão o nosso trabalho vem aí tendo acertos, mas a gente também vai identificar aquilo que precisamos melhorar, né? Aquilo que não está legal, aquilo que não está trazendo aí um resultado positivo. Quando você olha para o ambiente externo, percebe fatores que não pode controlar. Lembra aquela história? Fatores, terremoto, você não tem como controlar. A única coisa que você pode fazer para se precaver é o que? Ter um seguro contra terremoto, certo? Mas isso vale para muitas outras coisas, né? Desde desastres naturais, situações econômicas, né? Lembra a história do plano Collor, que ele bloqueou a conta de todo mundo? Como que você ia imaginar que isso iria acontecer, né? Como que você podia se precaver, né? Qual seria o intuito? Muitas pessoas, para se precaver, é, pegavam dinheiro e compravam dólar naquela época, né? Justamente porque com a inflação muito alta, o dólar sempre sendo uma moeda de um valor maior, a pessoa simplesmente acabava, quando ela precisava comprar alguma coisa, ela acabava utilizando o dólar, né? A conversão do dólar para a época cruzeiro e acabavam com essa conversão ela acabava tendo o dinheiro suficiente aí para poder comprar as coisas que ela precisava, certo? Mas veja bem, olha o trabalho, a pessoa basicamente tinha que ir lá, receber, trocar todo o dinheiro dela pelo dólar, certo? Pegar, né? Porque ela sabia que se ela ficasse com o dinheiro na mão, o que iria acontecer? Né? Esse dinheiro ia perder o valor muito rápido. E o dólar já não, certo? A análise das oportunidades serve para gerar insights que você nem tinha percebido antes. Quanto às ameaças externas,
você deve se antecipar a elas e adotar medidas para que não prejudiquem o seu projeto. É mais ou menos assim. Não adianta você começar um projeto sabendo que você está correndo extremo risco, ou seja, fatores externos, macroambiente, economia, política, ah, fatores como desastres naturais. Se você, por exemplo, se você sabe que determinado vulcão está a pouco de entrar em erupção, qual sentido faz você abrir uma loja de souvenirs no pé daquele vulcão? São coisas assim que parecem óbvias, mas você só consegue perceber o quão certo ou o quão errado você está quando você monta a análise SWOT, porque você começa a perceber não só a sua empresa, mas como o mercado em geral, o ambiente onde se encontra, bem como o comportamento do consumidor. Por isso que ele é um estudo muito completo. Por que usar a análise SWOT no planejamento estratégico? Né? Por que eu devo usar? Primeiramente, é importante perceber como essa ferramenta pode ser aplicada em praticamente qualquer tipo de empresa ou projeto, já que a metodologia possibilita que cada avaliação seja feita de acordo com o seu respectivo cenário e mercado, respeitando suas especificações. Entenda que a ferramenta, ela pode ser, ela deve ser usada por qualquer empresa, por qualquer pessoa, tá? E por que que ela pode ser usada? Porque a metodologia dela permite uma avaliação completa, independente do segmento da empresa, ok? Ela consegue ter um cenário muito transparente através da metodologia dela, respeitando aquilo que é intrínseco a, ao exercício daquela função, ao exercício da venda daquele produto. Então, por exemplo, eu faço análise SWOT de uma empresa de navios, certo? Quais são os cenários que eu vou encontrar, né? Que tipo de mercado esse tipo de produto ele está inserido? O que precisa? O que é muito específico, né? Quais são os documentos que precisam ter para esse navio conseguir o certificado de navegabilidade? Certo? Quais são os equipamentos que precisam possuir esse navio para que ele possa ser navegável, né? E isso vai se adequar a toda e qualquer empresa. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa de, deixa eu pensar aqui, de comida chinesa, certo? Qual é o cenário que ela está inserida? No cenário alimentar do segmento da categoria de alimentos e bebidas, né? É, o que esse projeto vai possibilitar, né? O que é essa avaliação que você faz? Por exemplo, você está ali com um novo cardápio. Você quer instituir um novo cardápio. Para isso, para que você possa instituir um novo cardápio, o que você precisa, né? Você precisa realmente ter aí um estudo para observar qual é o comportamento do seu cliente. E já que a análise SWOT, você vai conseguir. Percebe que são diversos segmentos que eu estou citando aqui, e você percebe que todos eles abordam a mesma metodologia. Então, por exemplo, no restaurante de comida chinesa, eu vou estar abordando ali a questão do costume do cliente, né? A questão do paladar do cliente. Então, se eu criar um novo cardápio, eu preciso entender
qual é o objetivo em si, né? É para conseguir mais clientes? É para que tenha aí seja diferente da concorrência? Será que é uma vantagem ser diferente da concorrência nesse momento? Tudo isso a análise SWOT vai te trazer, justamente porque você acaba o quê? Pesquisando, você acaba embasando todas as suas decisões, todas elas, por um conhecimento, digamos, quase que científico, né? Porque você acaba tendo todas as informações mercadológicas que passam a ser aí o seu norte para que você consiga traçar as melhores estratégias, certo? Então, quando a gente começa a falar por que a análise SWOT ela, como eu posso dizer, por que a gente deve usar ela no planejamento estratégico? É muito claro. A gente deve usar a análise SWOT justamente para saber quais caminhos tomar, né? Com maior chances de acerto, com maior possibilidade inclusive, para você criar um histórico também, né? Porque através desses históricos que você faz de acordo com cada análise, né? Você consegue perceber como eu posso dizer, o quão importante foi a sua ação naquele momento, entendeu? Então, entenda que quando a gente fala de análise SWOT, por que ela é importante do planejamento estratégico, é por conta da metodologia, é por conta dessa questão, dessa abrangência muito grande que ela tem. Ela se adequa aos cenários, aos mercados, né? E ela respeita as especificidades do negócio, entende? Por isso, a completude de seu diagnóstico permite que a análise SWOT sirva para fundamentar qualquer tomada de decisão importante sobre a empresa. Logo, o método é geralmente empregado em qualquer momento de mudança significativa da empresa, seja durante a expansão da autoridade digital, o lançamento de um novo produto ou da implementação de uma nova abordagem no marketing ou na gestão de pessoas da agência. E vocês percebem que ela vai andar na empresa, não em um setor só, mas ela anda em todos os setores. Ela anda na gestão de pessoas, na gestão financeira, ela permeia pelo marketing, ela anda aí no atendimento ao cliente, ela vai sempre estar dentro do ambiente como um todo quando você utiliza análise SWOT. Até mesmo porque você só consegue obter todas as informações que você precisa para o desenvolvimento do negócio se você tivesse todas essas informações elencadas. Porque muitas vezes você pode ter um sério problema no atendimento ao cliente, mas você percebe que existe uma insatisfação muito grande com um produto que é feito, mas que você consegue perceber que esse produto que você está fazendo não está tendo uma aceitação muito boa. Por quê? Por conta de uma matéria-prima inadequada que está sendo utilizada naquele momento, né? Então, aí você vai atrás de entender por que estão usando aquela matéria-prima. Ah, porque o administrativo falou que essa seria mais barata. Não, eu quero a original porque a original traz aí mais conforto para o cliente, coisa do tipo. Então você começa a obter, entender o que está acontecendo na empresa, qual é o panorama, né, que essa empresa está, o que você enxerga, né? Você consegue enxergar de uma maneira muito clara tudo o que está acontecendo e inclusive entender, né, que a situação, o quanto aquele produto ele representa dentro do mercado, né? Então, é para isso que a análise SWOT ela serve dentro de um planejamento estratégico, para que você consiga definir todas as ações que você vai precisar tomar, mas sempre fundamentadas, embasadas, estudadas para que você tenha menos chances
de tomar decisões erradas, né? Para que você tenha menos chances, porque você tenha mais chances de ser assertivo no seu posicionamento, certo?